Por que precisamos fazer uma biópsia se no exame de imagem já apareceu um nódulo? Será que todo nódulo que aparece no exame, isso é igual a câncer? No vídeo de hoje da Escola de Oncologia nós vamos abordar um pouquinho sobre alterações nos exames de imagem e como é feito o diagnóstico de câncer. Eu sou Juliano Coelho, eu sou oncologista clínico, especialista no tratamento de tumores malignos. Uma das dúvidas mais frequentes que os pacientes trazem é: por que fazer uma biópsia se o exame de imagem já demonstrou uma alteração que é câncer? Temos um pequeno erro conceitual já nessa frase. Alterações no exame de imagem nem sempre serão câncer. E eu posso ir além. Alterações no exame de imagem, na minoria das vezes, serão câncer. Se a gente pegar um vasto número de exames de imagem, seja tomografia, seja mamografia, ultrassom, não importa qual exame, eu aposto com você que terá descrições de pequenas alterações. E essas alterações, na imensa maioria das vezes, não serão alterações malignas. Serão alterações benignas, serão cicatrizes de coisas antigas, né? Serão alterações, daqui a pouco, decorrentes de um trauma, ou mesmo, né, do ponto de vista de alterações que são muito comuns de acontecer com a idade. O que ocorre é que nós temos alterações que são mais sugestivas a serem câncer. Um nódulo no pulmão com 3 centímetros. Uma lesão no fígado com 4 centímetros. Tem uma alteração lá no útero, que não parece ser um mioma, é um nódulo, a pessoa está sangrando. Eu tenho ainda mais um contexto clínico. Um nódulo na mama, que a mamografia classificou como BIRADS 4. Veja, são situações distintas em que eu tenho alterações nos exames de imagem que são suspeitas para câncer. Guardem bem essa palavra. São alterações suspeitas. Por mais que a alteração tenha características radiológicas, o que é característica radiológica? Que se pareça com um tumor, que olhando no exame, tem tudo para ser um tumor, onde tem orelha de gato, tem bigode de gato, mia que nem um gato, mas a gente precisa confirmar que realmente é um gato. O que eu quero dizer com isso? Por mais que tenha as características de ser um câncer, por mais que se pareça ser um câncer, por mais que os sintomas e os sinais clínicos do paciente levam a gente realmente a crer que é um câncer, nós temos que ter a confirmação. Porque não é incomum de termos surpresas. A gente ter aquela lesão que se parece muito com um tumor e quando a gente faz a biópsia para confirmar, vem um outro diagnóstico. Seja um diagnóstico alternativo do ponto de vista de uma doença benigna ou daqui a pouco de um tumor diferente que a gente não estava pensando, que não estava cogitando. Então, portanto, nós não vamos fazer diagnóstico de câncer a partir de uma alteração do exame de imagem. Nós não vamos dar um diagnóstico de câncer porque o exame está alterado. Nós sempre vamos precisar confirmar com biópsia. O que é biópsia? A gente fala com frequência, né? Isso é uma palavra que todo mundo, eu tenho certeza que já ouviu, mas eu acredito que muitas pessoas não sabem o real significado dela. Biópsia nada mais é do que eu retirar um fragmento daquele tecido, daquele local, daquele órgão. Não importa se é um câncer ou não é um câncer. A biópsia é a retirada, é o procedimento para que a gente colete aquele material. E eu posso fazer esse procedimento de várias formas. Eu posso ter, por exemplo, uma lesão na pele, que eu consigo inclusive palpar, digamos que seja aqui na minha mão, tem uma ferida, eu vou lá e eu estou enxergando e eu coleto células ali. Isso é uma forma de fazer biópsia. Veja outra, eu posso ter uma lesão na mama que foi visualizada a partir de uma mamografia. Eu posso pedir para o radiologista, por uso, a partir da imagem, para me guiar onde estava aquela alteração, vai lá, coloca uma agulha exatamente no ponto, retira fragmentos da mama. Isso é uma biópsia guiada por mamografia, por exemplo. Eu posso ter um paciente com uma lesão, uma íngua no pescoço, então um linfonodo que é aumentado, em que eu palpo ele, que eu consigo perceber exatamente onde ele está. Eu posso pegar as cegas ali com uma agulha e coletar células, coletar material. Isso, mais uma vez, também é uma biópsia. Eu posso ter alguns procedimentos mais invasivos, digamos assim, que são mais profundos, mas feitos sem necessidade de cirurgia, como, por exemplo,
uma lesão no pulmão ou uma lesão no fígado, em que é possível o acesso com uma agulha. Eu posso utilizar seja o ultrassom, seja a tomografia, para localizar onde está aquela lesão e com uma agulha ultrapassando a pele, chegar naquela região e coletar. Veja, muito menos mórbido, muito menos agressivo do que precisar fazer uma cirurgia, fazer um corte grande e ir lá coletar essas células. Isso são biópsias guiadas por exames de imagem. Veja um outro tipo de biópsia que é bastante simples e muito comum e que a grande maioria das mulheres já fizeram, o preventivo de colo uterino, em que a ginecologista ou a enfermeira, seja quem for o profissional da saúde que está fazendo a coleta, né, ele vai lá no colo uterino, então que é a parte do útero que fica dentro da vagina, e coleta, seja com a espátula, seja com a escovinha, células que se localizam, né, tanto na parte de fora do colo uterino, como na parte de dentro, por isso que a gente usa a escovinha, e eu vou ter essas células para uma análise. Isso também é uma biópsia. Um outro tipo de biópsia faz a colonoscopia, aquele exame em que o médico entra com um aparelho e tem uma câmera na ponta e eu vou poder examinar o intestino todo. Ou a endoscopia, então, mesma coisa, para examinar a parte do estômago. E lá eu encontro um pólipo, né, e o médico retira esse pólipo. Isso é uma biópsia também. Tá? Tudo isso são formas, são possibilidades de coleta de material para análise no laboratório de patologia. A gente pode englobar tudo isso, né, sobre o termo biópsia. Por outro lado, nós vamos ter alguns casos em que o acesso a essa alteração, a essa lesão, ela é mais difícil e eu não consigo chegar por meio de um exame de imagem. Por exemplo, um paciente, né, uma mulher que está com líquido de ascite no abdômen. O que é líquido de ascite? É quando a gente tem líquido dentro do abdômen. Às vezes, o câncer de ovário é muito frequente isso, a barriga vai crescendo pelo acúmulo de líquido e se vê no exame de imagem que tem algumas alterações, como se fossem alguns inchaços ali perto do intestino, sugestivas de câncer. Mas eu não consigo ir guiado pelo exame de imagem, coletar essas células, né, pegar esse tecido, porque o intestino fica na frente, o risco de perfurar esse intestino daqui a pouco é muito grande, então não vale a pena correr esse risco. Uma das possibilidades é de fazer uma pequena cirurgia, né, realmente ir para o bloco cirúrgico e, através de um pequeno corte, ir direto naquela região e coletar essas células. Então, biópsia cirúrgica também é possível. Então, o conceito de coleta de material, de coleta de células para análise no laboratório, nós vamos chamar isso de biópsia. E a partir desta análise, então a partir do que o patologista está vendo, desse tecido que foi coletado na biópsia, aí sim nós vamos poder dizer do que se trata aquela alteração. Aquela alteração que apareceu no exame de imagem, e que pode ser mais sugestiva de câncer, pode ser menos sugestiva, mas quem irá dar esse diagnóstico é o patologista. Diagnóstico de câncer é igual a patologista trabalhando. Diagnóstico de câncer é igual a análise das células tumorais. E vem na cabeça apenas uma única situação em que a gente pode até prescindir da biópsia e a gente dá um índice de certeza bastante elevado, que é para o câncer de fígado, o câncer que nasceu no fígado, tá? Chamado hepatocarcinoma. Se eu tiver uma ressonância muito específica associado com um exame que se chama alfa-fetoproteína elevado, nós podemos inferir que sim, essa alteração é do tipo hepatocarcinoma. Mas mesmo nesses casos, se possível, eu vou preferir a realização da biópsia também para ter a confirmação com certeza. Quando eu faço essa biópsia, quando eu coleto essas células e mando para o patologista, esse patologista vai olhar essas células pela lente de um microscópio e vai poder me responder se isso é um câncer ou não é um câncer. Como que é o nome desse exame? Esse é o famoso anatomopatológico. Quando a gente está conversando, muitas vezes a gente acaba simplificando a conversa e dizendo que esse anátomo patológico, na verdade, chamando ele de resultado da biópsia. Mas o termo técnico correto é: a biópsia foi feita para coleta de células e o resultado do exame se chama anátomo patológico. Nesse anátomo patológico, a primeira pergunta que eu quero que o meu patologista me responda é: isto é câncer ou não é câncer?
Eu tenho células malignas nesse material ou eu não tenho células malignas? Essa é a primeira de todas as perguntas que o oncologista está preocupado em encontrar. Obviamente, quando é feito uma biópsia para avaliações de alterações benignas, isso pode acontecer em alguns casos, ou para buscar quadros infecciosos e tentar identificar qual que é o germe. Por exemplo, nas endoscopias se faz uma biópsia para ver se tem o H. pylori. Então, isso é uma outra coisa, isso não é para o oncologista. Mas o oncologista, quando olha, a primeira coisa que eu quero saber é câncer ou não é câncer? Se a resposta vier, sim, doutor, é câncer, eu consigo ver que tem células malignas aqui. Aí eu parto para minha segunda pergunta. Que tipo de câncer é esse? O patologista consegue, a partir daquelas informações, daquele material que ele tem, me dizer aonde nasceu esse câncer? Por exemplo, se eu tenho uma lesão de mama, né, que na mamografia era sugestiva de câncer, foi feita uma biópsia, tem tudo para ser câncer, o patologista olha, ele consegue, né, me dizer, olha, é câncer sim, e muito provavelmente é um câncer primário que nasceu da mama. Essa é uma situação fácil de entender, que vai estar presente na grande maioria dos casos de câncer de mama. A presença de uma metástase na mama é muito raro. A gente consegue identificar um padrão diferente das células para saber se é uma metástase. Só lembrando o que é metástase. Metástase é quando eu tenho células de um câncer que nasceu em outro local e foi parar, né, num outro órgão. Quer ver um exemplo? Vamos pegar um exemplo que fica um pouco mais complexo. Vamos voltar a falar do fígado. Fiz uma tomografia, ou fiz uma ressonância e tenho uma lesão no fígado que parece ser câncer, tá? Mas eu não sei, primeiro, se é câncer, segundo, se é um câncer que nasceu no fígado ou foi parar no fígado. Então se faz a biópsia, pergunta ao patologista, e aí, essas lesões, essa alteração, essas células, são células malignas ou são células benignas? Ah, são células malignas, é câncer, ótimo. E você consegue me dizer, a partir do que você está vendo, se é um câncer que nasceu no fígado ou é um câncer que foi para o fígado? Veja, uma pequena mudança na expressão, mas que muda completamente o caso do paciente. Um câncer que é do fígado, ou um câncer no fígado, é o tumor primário, vou tratar como um hepatocarcinoma, é um tipo de tratamento. Um câncer que foi para o fígado é uma metástase, é um tumor que nasceu em outro lugar e aquelas células foram parar no fígado. Isso é uma doença avançada, que eu vou ter toda uma outra forma de avaliar. O que ocorre é que muitas vezes as células do câncer, elas ficam o que a gente chama de indiferenciadas, elas ficam muito diferentes de qualquer célula normal do corpo, em que o patologista, por meio simplesmente do olhar para a célula, não consegue me dizer se é um câncer que nasceu ali ou se é um câncer que foi parar ali. Por isso que muitas vezes no resultado do anatomopatológico eu simplesmente vou ter a resposta se é câncer ou se não é câncer. Que muitas vezes, neoplasia maligna diferenciada, presença de células do tipo carcinoma. Isso simplesmente me responde que é um câncer, mas não está me dizendo de onde é que ele é. Quando o patologista não consegue me responder de onde veio aquele câncer, de onde que vieram aquelas células, eu vou precisar fazer um segundo exame, que é o exame chamado de imunohistoquímica. A imunohistoquímica ela pode ter diversas utilidades, mas o que eu quero focar hoje neste vídeo é a utilidade do ponto de vista de identificar o local em que nasceram aquelas células, da onde que elas se originaram. E como que o patologista consegue fazer isso? Ocorre que as células tumorais elas acabam guardando algumas informações lá da época em que elas eram benignas ainda. Lá de quando ela começou. Eu chamo isso de impressões digitais. Assim como cada pessoa tem a sua impressão digital, o tumor também. Cada tumor vai ter pequenas características que por meio desse exame eu consigo encontrar essas características e dizer de onde ele nasceu. E é por isso que quando vocês pegam um exame de imunohistoquímica, não sei se alguém já fez isso, vai ver lá um monte, né, uma lista de testes que é feito, napsina, CK7, Melan-A, S11, isso são algumas possibilidades, né, que aparecem ali, que são as impressões digitais que a gente está buscando. E a gente não olha uma por uma,
Tá? O que o patologista faz? Ele olha o conjunto dessas características e vai me dizer, olha, as células que têm esse conjunto de características, as células que têm essas impressões digitais, são as células de câncer de intestino, são as células de câncer de pulmão, são as células de câncer de mama. Então, por meio dessa avaliação, né, completa, geral, em que a gente não olha linha por linha, e sim o oncologista vai olhar de uma forma global, nós vamos conseguir dizer aonde que nasceu esse tumor. Importante, vamos dar uma repassada no que a gente conversou. Primeiro, nem toda alteração no exame de imagem é câncer. Ah, doutor, mas foi um PET que eu fiz. Continua não sendo câncer. Continua não dando o diagnóstico. O que o PET olha? O PET é um tumor, desculpa, é um exame, não um tumor, né? É um exame em que vai me demonstrar locais em que eu tenho células com uma captação aumentada do contraste. Que contraste que é utilizado no PET? Na grande maioria das vezes é glicose. Então, células que estão usando mais glicose vão aparecer. Quais são as células que consomem mais glicose? São as células que estão se reproduzindo muito. Células de câncer costumam se reproduzir muito, então por isso elas aparecem no PET. Mas olha o que eu vou te contar agora. Uma pneumonia, então uma área inflamatória, infecciosa, eu vou ter uma alta atividade celular. E também vai aparecer. Uma área de trauma recente, talvez pode aparecer alguma coisa também. Então o PET me mostra regiões em que eu tenho uma maior atividade celular. Então ele não me diz se é câncer ou não é câncer. Ele me diz, olha, ali tem mais atividade. Então assim como eu tinha explicado já dos outros exames, uma alteração não me confirma. Eu preciso ir além. E ir além é fazer uma biópsia, coletar as células, mandar para o laboratório de patologia e o patologista sim vai me responder. Isso é câncer ou isso não é câncer. Ele conseguindo me dizer se é câncer, eu quero saber se é um câncer que nasceu naquele determinado órgão ou se ele foi parar lá. E para isso muitas vezes a gente utiliza a imunohistoquimia. Deu para entender bem isso aí, pessoal? Compreendido então? Aguardo vocês no próximo vídeo da Escola de Oncologia. Já se inscreva no canal, ative o sininho, mande para todo mundo. Né? Isso não vai simplesmente ajudar a Escola de Oncologia, mas vai ajudar todas as pessoas para a gente levar informações de qualidade para todos os cantos do Brasil. Um abraço a todos e até a próxima.